Hello, my friend, God bless you. Espero que você esteja bem, juntamente com sua família. Estamos de volta ao canal, resolvendo as questões de Química da prova da UFT. Então, vem comigo. Muito bem, estamos aqui já sem muita delonga, né? Prova de 2022.2. Estamos aqui com a primeira questão, questãozinha 29, e nós vamos direto ao assunto, tá bom? Olha o comando aqui da questão. O diborano B2H6 é um gás a temperatura ambiente altamente reativo na presença da umidade, papapá. Esse composto pode ser sintetizado pela seguinte equação, tá aqui, né? É o hidreto de lítio reagindo aí com fluoreto de boro e tal. Em um recipiente fechado, mistura-se 2 mols de Li, olha só que interessante, água, professor, 2 mols de LiH com 2 mols também do BF3. Então, colocou 2 mols desse com 2 mols desse, tá bom? Até completar a reação. Aí, valores de massas molares, está aqui. E assinala a alternativa correta aqui, descreve os valores de massa em gramas de quem? Do B2H6 formado. E também quer saber a massa de excesso do reagente após o fim da reação. Cara, sem muito o que dizer, é uma reação de reagente limitante, tá? Cálculo estequiométrico com essa especificidade aí, tá bom? Simples demais. Quando você tem uma reação de cálculo estequiométrico em que ele te dá 2 dados importantíssimos da reação, então, reagente limitante, e quando ele coloca ali no final perguntando qual é o excesso, então você já matou a charada. Professor, como é que a gente vai resolver isso aí? Tá, veja bem, questão de cálculo estequiométrico. Primeira coisa, você precisa dos dados. Você precisa também do pedido, tá bom? Então, obviamente, você precisa da reação estequiometricamente balanceada. Os dados, ele coloca 2 mols, né, de quem? Do LiH. E também coloca 2 mols de quem? Do BF3. E o que ele quer saber, professor? Ele quer saber a massa em gramas de quem? Do B2H6. E também ele quer saber a massa em gramas do reagente que está em excesso. Beleza? Então, veja bem. Ele te dá 2 dados. Nós precisamos saber qual desses 2 nós iremos usar para fazer o cálculo do B2H6. Tá bom? Então, nós temos esse camarada e esse, tá? Então, de cara, você tem que analisar, olhar para os 2 e ver, com base no que ele colocou, qual que está em excesso. Pensa aqui comigo. Professor, vamos lá. Eu tenho 6 mol que está para 8 mol. Então, o padrão é 6 reagindo com 8. 6 reagindo com 8. Professor, então se eu pegar aqui, ó, 3 mols desse, vai precisar reagir com 4 mol desse. Tá certo. Significa dizer que se eu pegar 1,5 mol desse, eu precisarei de 2 mols desse. Legal? Professor, por que o senhor foi diminuindo metade? Porque a gente não tem, né, 2 aqui, ó, e 2 aqui. Então, significa dizer que se você tem aqui, deixa eu colocar para ficar mais claro, LiH e aqui o BF3, tá bom? Então, olha só, chegamos a essas condições aqui, tá? E o que nós temos? Nós temos 2 mols desse camarada reagindo com 2 mols desse camarada, tá bom?
Mas o meu padrão está dizendo que 2 mols desse aqui precisa apenas de 1,5 desse. Tá bom? 2 mols desse aqui precisa apenas de 1,5 desse aqui. Nós temos 2 mols desse. Só vai precisar de 1,5 desse. E nós temos quanto? 2 mol. Então, 2 só vai precisar de 1,5. Então, aqui está passando meio. Tem meio a mais. Então, esse camarada aqui é o que está em excesso. O LIH que está em excesso. 8 precisa de 6. A metade, 4, precisa de 3. Metade de 4, 2 precisa 1,5. Eu tenho 2 e 2. Então, esses 2 vão ser consumidos com 1,5 desse aqui. Então, esse aqui está sendo consumido. Então, foi um pedaço desse. Quando chegar em 1,5 desse aqui, esses 2 aqui acabou. Acabaram os 2 mols do BF3. Então, sobrou meio desse. Tá bom? Ou então você pode fazer assim, não tem nenhum problema. Outro jeito, professor. Tá. 6 está para 8. Quanto é que eu tenho daqui? Eu tenho 2. 2 desse. Vou precisar de quanto desse? Para você saber qual dos 2 é o que você vai usar. Então, ó, x vai ser 2 vezes 6, dá 12, dividido por quanto? Por 8. Cancela aqui por 4, né? Cancela por 4, vai dar quanto? Vai dar 3. Cancela por 4, vai dar quanto? 2. X vai dar quanto? 1,5. Então, 2 precisa de 1,5. E aqui você tem quanto? 2. Então, esse aqui passou da quantidade. Então, está em excesso. Ah, professor, então tem essa outra forma? Tem essa outra forma aqui. Beleza? E se você precisasse, se fizesse de outro jeito, professor? Se ao invés de botar o 2 aqui, eu botasse o 2 que eu tenho daqui. Como é que ficaria? Tá, vamos botar aqui uma outra caneta aqui. Vamos botar aqui outra cor. Vamos botar aqui um verde. Olha lá, professor. 6 está para 8, 2 está para y. Tá? Y vai ser igual a 2 vezes 8, 16. 16 dividido por quanto? Por 6. 16 dividido por 6, professor, vamos fazer o seguinte, vamos dividir por 2, vai dar 8, vamos dividir por 2, vai dar 3. Agora ficou complicado, né, professor? 8 dividido por 3, bora fazer assim então, 8 dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 2, né? Então, 2 vezes 3, 6, para 8, vai sobrar 2. 2 por 3 não vai dar, então vai dar 20, vai dar vírgula, né? Aí vai dar 6, 6 vezes 3, 18, 19, 20, vai faltar 2, vai ficar um 6, entendeu? Então, veja bem, 2 desse aqui precisa de 1,5 desse, e se você for usar 2 mol desse, vai precisar de 2,67, digamos assim. Mas você só tem 2 desse. Então, não vai dar para consumir todos esses 2 aqui. Entendeu? Pronto. Espero que você já entendeu aí essa jogada, né? Deixa eu apagar agora aqui alguma coisa para não ficar assim muito estranho, né? E aí, se você quiser, depois você pode copiar quantas vezes você quiser aí. Beleza. Vamos apagar também esse caboclo bem aqui. Beleza. Show, professor. Entendi agora. Muito bem. Então, quem é que está em excesso? Deixa eu botar aqui em vermelho para facilitar. Esse aqui está em excesso. E esse é o nosso reagente limitante. Se esse é o nosso limitante, então é com ele que nós vamos fazer a continha para encontrar esse camarada aqui. Então, é esse cara com esse que nós vamos fazer a conta. Tá bom? Então, veja bem. Se 8 está para 1,
Se 8 está para 1, né? 2 está para quanto? X. Beleza? Então, se você for fazer a continha, vai ficar 2 dividido por 8. Vamos fazer aqui. Trazer para cá. Então, nós temos x é igual a 2 dividido por 8. Vai dividir por 2, vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 4 é igual a 0,25 quê? Mol. Então, esse cara a gente achou aqui, ó, 0,25 mol. E desse cara, o que foi que sobrou? 0,5 mol. Então, a resposta seria 0,25 mol e 0,5 mol. Só que ele quer em massa, em gramas. Beleza, então vamos transformar isso, então. Vamos lá. Bem, é 0,25 mol desse camarada. Qual é a massa dele? Ó, é 28. Então, 0,25 de 28 só pode ser quanto? Só pegar 0,25 vezes 28. É a mesma coisa que 1 sobre 4 vezes 28. 28 dá para dividir por 4? Dá. Que vai dar quanto? 7. Beleza? E 0,5 de quanto? Do LIH. LIH é 8. Então, 0,5 é a mesma coisa que 1 meio vezes 8. Isso vai dar quanto? 4. 7 gramas. 4 gramas. Resposta, letra A de acerola. Beleza? Para não ficar muito grande o vídeo, eu acho que é melhor a gente ir cortando mesmo de um por um, que senão vai ficar muito cansativo. Olha, a questão está resolvida. Espero que você tenha entendido. Questão de reagente limitante é desse jeito. Você normalmente tem 2 dados. O que são esses dados, professor? Ou é massa, ou é quantidade de mol, quantidade de número de moléculas de alguém da reação. Esses são os dados relevantes, os dados importantes. Massa molar, temperatura, pressão, isso são dados secundários, tá bom? Os dados importantes é quantidade de alguém da reação. E quando você vê dois caras apresentando quantidades, tipo, misturou a quantidade desse com esse, colocou-se quantidade desse para reagir com esse. Bem, se aparecer a quantidade de 2 caras, já saiba, é um tipo de reação de reagente limitante. Você vai ter que decidir qual dos 2 você vai usar. Agora, saca só. Ele colocou em mol. Quando você tira da reação 6 e 8, você tira em mol. Então, o padrão que sai da reação sai em mol. Show de bola. Então, eu usei 6 e 8, 2 e 2. Tá? Os 2 aqui, eu não sei ainda ao certo qual dos 2 está correto, é o que eu irei usar. Eu não sei se eu irei usar o 2 do LIH como padrão, como limitante, ou se eu vou usar os 2 do BF3 como limitante. Porque o produto ele vai depender do limitante. O limitante é o que acaba primeiro. Acabou, não dá mais para produzir, não dá mais para formar produto. Tu tá entendendo? Então, o produto ele depende diretamente do limitante. Acabou o limitante? Acabou. Aí o outro não interessa se está sobrando, entendeu? E normalmente, numa reação desse tipo, um deles tem que estar em excesso para garantir que a reação realmente seja completa. Tu tá entendendo? Então, quando você vê desse jeito, você tem que saber qual dos 2 você vai usar. Para isso, você precisa ter o padrão. Que padrão é esse? É o que sai da equação. No caso, 6 mols do LIH e os 6 mols do BF3.
Agora, professor, se os dados tivessem massa e não em mol, aí você teria que transformar esses 6 mols do LiH em massa. Aí a massa molar do LiH é quanto? Do LiH é 8, então seria 6 vezes 8, daria 48 gramas. Tá? E o BF3 é 68, então pegaria 8 vezes 68. Aí teria o valor lá em gramas, padrão, né? Então seria 48 para 8 vezes 68. Esse seria o padrão. E aí as massas embaixo você iria decidir qual das duas massas está correta. Tá bom? Ou seja, está limitante. Tá bom? Então, forte abraço, espero que você tenha entendido. Se gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilha com os colegas, chama a galera. Galera, vamos lá, tem um professor muito bacana aí resolvendo as questões de química, da UFT e tal. Chama todo mundo, compartilha aí, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as novas notificações, tá bom? E tamo junto. Qualquer dúvida, professor, ficou assim mais ou menos, coloca nos comentários, que aí a gente bate um feedback, entendeu? Gostei, professor, bacana, entendi, também deixa um comentário, isso fortalece o canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima.